E agora, a partir daqui, antes de cortar, né, eu posso até determinar as minhas margens para costura. Lembram que lá na saia, no Evazê, a gente colocou 2,5, né, aqui, porque tem o porque tem o zíper, né, desculpa. E aí a gente colocou como margem para costura de 2,5 cm. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. E nessa saia a gente pode aproveitar o mesmo cos que vocês aprenderam, que a gente já viu, né? Que é o cos tradicional ou cos anatômico. O mais aconselhado é o cos anatômico, né? Porque também já faz aquela voltinha. Uma observação. Essa linha que define aqui, que é a minha barra, né? Geralmente a gente coloca, né, de 3 a 4 centímetros, né, quando a roupa é cortada no sentido do fio. Quando é no viés, a gente diminui essa barra. A gente tem que colocar no máximo 1 centímetro, para ela ficar pronta em 1 centímetro, então vou aumentar 2. Ou eu faço uma barrinha de lenço. Quando é um tecido mais mole, né? Quando for um tecido mais firme, né, mais encorpado, aí a gente vai fazer aquela barrinha de 1 centímetro no máximo. Por que eu não posso fazer maior que isso? Por conta dessa curva. Porque na hora que a gente vai fazer essa curva, na vira, quanto mais larga for a minha barra, mais difícil de fazer. Então, mais difícil ela vai encaixar. Por isso que o mais aconselhável é fazer uma barrinha mais estreita. Então, aqui eu vou aumentar no máximo 2 centímetros aqui de barra e vou colocar aqueles 2,5 aqui de lateral. Então, aqui, esse tracejado aqui que eu coloquei mais escuro, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver que tá de verde, que já é o traçado da saia. Vejam que eu já coloquei aqui aqueles 2 centímetros, né? 2,5 cm, que é a costura. E já coloquei também a barra. 2 aqui e 1 centímetro em cima, na linha da cintura. Então, percebam bem, né, que se a gente for colocar em cima de um tecido, esse aqui equivale ao meu sentido do fio. Então, eu vou colocar aqui, já vou até escrever que esse é o sentido do fio. E aqui, ó, na diagonal, se encontra o meu viés. Na hora que a gente cortar, a gente dobra, né? Faz a correção, inclusive, da circunferência da cintura e embaixo. E o vinco do meio, a gente já aproveita e escreve que é viés, para na hora do corte a gente entender e não se confundir. Como essa saia é apenas 1/4 da circunferência, então se aqui tá no meu fio, consequentemente, o outro lado vai estar no contrafio. Essa aqui equivale à minha costura do meio das costas, que vai ser unida àquela outra parte. Então, aquela lá vai ficar no contrafio, uma vai ficar no contrafio e a outra vai ficar no sentido do fio. Nas saias que são cortadas em godê ou vestido, isso acontece sempre. Um lado fica no sentido do fio, o outro no viés e o outro no contrafio. Se for um godê inteiro, aí aproveita também todos os sentidos do tecido. Essa saia a gente pode até usar, né, como sendo nossa saia básica, como sendo o nosso modelo básico. A única diferença vai ser na hora de aumentar ou diminuir. Se eu quiser uma saia mais comprida, eu vou aumentar essa linha, que é o meu sentido do comprimento da saia. Se eu quiser uma cintura um pouco menor ou um pouco maior, eu vou fazer aquela continha. A partir do ponto O, eu vou pegar a circunferência total da cintura, independente da circunferência, e vou dividir por 1,5. O valor que eu encontrar é o que eu vou marcar, do ponto O até o ponto E e do ponto O até o ponto A. E aí, se você quiser uma saia maior, é só aumentar o comprimento. Lembrando que na hora de cortar, a gente sempre tem que verificar a largura do tecido, né? Então, se eu aumentar muito, né, o comprimento da saia, pode ser que ela não dê aqui, ó, nesse sentido, porque aqui é o meu fio, né? Voltando aqui tá o sentido do fio. Então, daqui pra cá é a largura, daqui pra cá, ó, é a largura do meu tecido. Tem que ter no máximo 1,5 m, né? Porque a maioria dos tecidos vem com essa largura. Então, aqui eu já cortei, ó, a minha saia godê, e agora eu vou pegar essa outra ponta e vou unir, só para eu determinar aqui o meu ponto do godê. Já aproveitei, já fiz até o pique, né? Vou dobrar. Aqui eu dobrei e vinquei. E aqui eu vou só passar uma reta mais leve, né? Só pra determinar mesmo que esse aqui é o meu fio, que aliás que é o meu sentido do viés. Aqui eu apaguei, né, as linhas só
para ficar um pouquinho mais limpo o molde. A gente vai fazer uma observação, né? Aqui eu vou dobrar, né, o molde aqui no sentido do viés. E aqui uma observação, aqui na ponta, aqui na dobra, no finalzinho, ó, aqui é a cintura. E aqui é a minha barra. Então, eu vou até fazer uma correção, né? Olha, na hora que eu coloco uma parte na outra, ele dá uma diferença. Então, essa correção eu preciso tirar, né? Na verdade, tirar essa sobra, tá vendo? Por que isso acontece, né? Porque como a gente tem uma circunferência muito grande, e às vezes a gente não tem uma régua que consegue encaixar direitinho aqui nesse contorno, acaba dando essa diferença. Então, a gente precisa corrigir isso, porque os dois lados precisam ficar iguais. E aqui, bem no meio, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir 1 centímetro. Por que eu vou diminuir 1 centímetro? Porque aqui é bem pleno viés. Então, o viés, ele geralmente pesa, né? Então, para não criar aquela ponta, eu vou tirar esse 1 centímetro, né? E vou vir morrendo. Então, isso é um macetezinho que tem nas roupas que são cortadas no viés. Esse 1 centímetro que eu retirei, ele só é tirado aqui no sentido do viés, bem na dobrinha do meio. E vou morrendo. Já vou aproveitar e fazer essa correção. Então, aqui eu vou posicionar aqui a régua, ó. E vou colocar de uma forma que esse pontinho vai morrendo. Ele não vai... Eu não vou continuar descendo 1,5. Eu vou só tirar aqui nessa pontinha e vou morrendo. Vou cortar essa sobra. Então, aqui está praticamente pronto, né, a nossa saia. Lembrando que essa aqui é aquela dobra, né, do zíper, né? A gente tem que também fazer a marcação, né, do comprimento do zíper. E aqui equivale como a frente da saia, eu vou virar ela pra gente entender melhor. Fechei aqui ela mais ou menos pra vocês entenderem. Vejam que ela fica com um godê bem simplesinho. Claro que aqui é um papel que a gente também não consegue ter uma noção, porque o papel não tem o mesmo caimento que um tecido. Mas percebam que aqui embaixo, ó, que a parte de trás é um pouco maior que a parte da frente. Por quê? Lá atrás está no sentido do fio. Aqui está no sentido do viés. Então, na hora que o viés cair, eles se igualam. Por isso que a gente tira aquela diferença de 1 centímetro. E o cos, né, como vocês já aprenderam, fica a critério de vocês colocarem o cos anatômico ou o cos tradicional. Então, essa é um modelo, né, de um godê mais simples. É um quarto de godê apenas. E vocês já podem usar esse molde como sendo o básico de vocês, do godê. E aí a gente coloca também as especificações na peça. Aqui só lembrando que ele é cortado uma vez no tecido. É um godê simples, né? Um quarto. Aqui também vocês vão reparar que na parte de trás, na cintura, né? Ela é um pouquinho menor. Por causa da lordose que a gente tem, que é aquela curva na parte de trás, na cintura. Então ela encaixa, porque ela é toda anatômica, né? E aqui ela fica meia curva porque é um papel, né? Um molde. Mas no tecido ela fica mais reta, né? Porque aqui a gente não consegue mensurar como que ele fica com o mesmo caimento do tecido. Então é isso.